Então, hoje, então vamos iniciar o documento 152, que vai falar sobre os acontecimentos que levaram à crise de Cafarnaum. Tá bom. A história da cura de Amós, o lunático de Quereza, havia já alcançado Betsaída e Cafarnaum, de modo que uma grande multidão estava esperando por Jesus, quando seu barco aportou naquela terça-feira pela manhã. Em meio a essa multidão estavam os novos observadores do Sinédrio de Jerusalém, que haviam vindo a Cafarnaum para buscar motivo para a apreensão e condenação do mestre. Enquanto Jesus falava com aqueles que estavam reunidos para cumprimentá-lo, Jairo, um dos chefes da sinagoga, abriu caminho no meio da gente e, caindo a seus pés, tomou-o pela mão e implorou que Jesus se apressasse dali com ele, dizendo: Mestre, a minha filha pequena, única filha, está na minha casa a ponto de morrer. Eu suplico-te que venha e que a cure. Ao ouvir o pedido desse pai, Jesus disse: Irei contigo. Jesus foi junto com Jairo e a grande multidão que havia ouvido o pedido do pai seguiu-os para ver o que aconteceria. Pouco antes de chegar à casa de Jairo, apressando-se por um beco estreito, enquanto a multidão o abalroava, Jesus parou de súbito, exclamando: Alguém tocou em mim. E quando aqueles que estavam mais por perto negaram que tivessem tocado nele, Pedro falou: Mestre, podes ver que toda essa gente te aperta, ameaçando comprimir-nos, e tu ainda dizes: Alguém tocou em mim. O que queres dizer? Então Jesus disse: Perguntei quem tocou em mim, pois percebi que uma energia de vida emanou de mim. Quando Jesus, quando Jesus olhou em volta de si, os seus olhos caíram sobre uma mulher que estava perto e que, adiantando-se, se ajoelhou a seus pés para dizer: Durante anos eu tenho sido afligida por uma forte hemorragia. Tenho sofrido bastante nas mãos de muitos médicos. Gastei todas as minhas posses, mas ninguém pôde curar-me. Então eu ouvi falar de ti e pensei: e se eu pudesse apenas tocar a bainha da tua veste, eu seria certamente curado. E assim eu me comprimi entre as pessoas enquanto elas se moviam. Até que, estando perto de ti, mestre, eu toquei na borda da tua veste e me tornei curada. Sei que fui curado da minha aflição. Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Pode continuar para terminar, né, essa história. É. Quando Jesus ouviu isso, tomou a mulher pela mão e, levantando-a, disse: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. Foi a fé e não o tocar na veste que curou a mulher. E esse caso é uma boa ilustração de muitas curas aparentemente miraculosas que aconteceram na carreira terrena de Jesus, mas que em nenhum sentido resultaram de um desejo consciente dele. O passar do tempo demonstrou que essa mulher realmente ficou curada da sua doença. A sua fé era daquela natureza que dispunha diretamente do poder criativo que residia na pessoa do Mestre. Com a fé que tinha, era necessário apenas aproximar-se da pessoa do Mestre. Não seria de todo necessário que tocasse a sua veste. Aquilo era apenas a parte supersticiosa da crença dela. Jesus fez vir essa mulher originária de Cesareia Filipe, chamada Verônica, à sua presença, para corrigir dois erros que poderiam ter ficado na mente dela, ou que poderiam ter persistido nas mentes daqueles que testemunharam essa cura. Ele não queria que Verônica fosse embora pensando que o seu medo de tentar apossar-se da própria cura tivesse tido alguma justificação, nem que a sua superstição de associar o toque na roupa dele à sua cura tivesse tido algum efeito. Jesus desejava que todos soubessem que a fé pura e viva daquela mulher tinha sido o que havia operado a sua cura. Obrigada, Ilse. De nada.
Eu achei comentário. interessante, sabe, Olivia, que aqui nesse Diga. trechinho, assim, a gente vai notando ao longo da leitura que Jesus ele atacou veementemente a superstição, né, que nós ainda temos e carregamos, devido às Sim, nossas gerações, antepassados, ou mesmo as nossas crenças que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Mas Jesus, em cada trecho, ele enfatizava, né, que essa supressão de pegar objeto, de tocar em alguma coisa, né? Mesmo nas sim, vestes dele é uma superstição. E ele combateu isso a vida inteira dele. Eu acho é interessante que ao longo das leituras a gente vai percebendo isso. verdade. Porque ainda nós estamos sobrecarregados de ritos, de rituais, Uhum. de Isso. superstições, né? De faça tantas vezes, vá lá, não sei quantas vezes, Isso. faça uma novena, faça uma não sei o quê. Ai, Jesus. A gente é criada nisso, gente, com essa crença, sabe? Não sei até que ponto, assim, quando que a gente vai se desprender disso, né? Porque existe, tá certo que existe uma constância de fatos que nós fazemos e temos que fazer, que é, por exemplo, uma gripe, ela fica em você 7 dias, a gente sabe. Então, você toma remédio por 7 dias, ou então você tem que tomar o remédio por um mês. Você tem certos tipos Uhum. de coisas, né, que você tem que cumprir, ou você tem que trabalhar um mês, 30 dias para poder receber. Mas, então, não sei se a gente incorporou alguma coisa assim aos rituais religiosos também, né? E você tem que, por exemplo, rezar tantos terços por dia para que você se torne purificado ou coisa parecida. E tem que ser batizado, você tem que se mergulhar nas águas para sair batizado. Todas essas coisas erradas aí, meu Deus, a gente é tudo isso, gente. É ritual puro, né? Agora vá sair disso, né? Essa crença, não sei até quando que a gente vai. E olha, cada vez mais agora dá a impressão que o próprio esoterismo, né? Ele está cada vez mais assim, a gente está conhecendo mais coisas e mais rituais, e é incenso para cá, incenso para lá. Então, e é pedra, acredita na pedra, que coloca uma pedra ali, não sei o quê. Agora, a única coisa assim que eu vejo, que eu vi nesse texto, é que Jesus disse assim, né, que bastava ela estar perto de Jesus e ter fé. Então, a importância de você ter essa consciência desse ser de Jesus, de você estar com ele, né? Que para nós é o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito de Jesus que está sempre conosco. Porque a gente fica pensando, puxa, um dia eu vou chegar no Paraíba, vou chegar em Salvington, né, no caso, que é que é a capital do nosso universo, e lá vai estar Jesus. E eu vou me encontrar com ele pessoalmente. Não, tudo bem, né? Eu vou vê-lo, né, realmente. Mas nós temos Jesus, temos o Espírito da Verdade, que é o Espírito do próprio Jesus, e que nós podemos pedir sempre pelo discernimento, pela verdade, né? Então nós temos que, mas no momento nós temos que fazer como a mulher, acreditar, ter fé, né, nisso. E que Deus nos dê muita fé, porque quando a gente vê assim tantas pessoas pedindo cura, é porque nós estamos no planeta rebelado, não tem muito o que falar, né? E aqui os desafios são enormes, então não é brinquedo. A gente pede misericórdia. Tem algumas passagens no livro de Urântia que marcam a gente de forma particular quando a gente lê o livro pela primeira vez. E eu lembro que, dentre essas que me marcaram, é aquela afirmação que está contida em mais de uma passagem do livro que diz que
muitos, a grande maioria, e na minha cabeça ficou o percentual assim, tem 99% desses fenômenos todos que a gente observa por aí e que a gente atribui a eles a condição de milagres, na verdade não são. Não são milagres. É esse estado, né, esse estado primitivo nosso que faz com que a gente atribua isso a essa condição de milagres. Então, nessa desconstrução inicial que o livro promoveu em mim, eu saí dessa leitura, eu saí dessa leitura acreditando que a ocorrência de milagres aqui nesse plano, ela era quase que não ocorria, entendeu? Isso tudo que a gente observava por aí não passavam de fenômenos que tinham uma explicação racional, lógica e tudo mais. No entanto, o livro, ele também, em várias passagens, ele afirma que, por exemplo, essa cura, né, essa cura que acabou sendo possível a essa senhora, do texto agora, e acabou só sendo possível em razão da fé dela. É claro que se a gente for observar essa cura, à luz da ciência, à luz da medicina, por exemplo, essa cura ela não vai ter uma explicação racional, né? E do mesmo modo que não tem uma explicação racional, vários episódios que a gente observa aí na medicina moderna, eu tenho um outro exemplo de pessoas mais próximas em que elas foram, eu não digo a vocês que elas tenham sido condenadas pelos médicos, mas os médicos disseram, pelo menos duas pessoas que eu conheço, que na verdade não, o problema delas era não tinha solução. Né? Elas iam ter que se acostumar com aquela situação e o problema dessas duas pessoas realmente não tinha. A medicina não podia atendê-las. E em razão de uma experiência que essas duas pessoas vivenciaram, é, são pessoas que não se conhecem, a gente está falando de épocas distintas, mas depois dessa experiência e retornando ao médico, pôde ser constatado que, na verdade, essas pessoas não tinham mais aquele problema que, na verdade, não tinha solução. Então, a dúvida que me surge muitas vezes é que o livro de Urântia, ele afirma que a grande maioria daquilo que a gente chama de milagre não existe. Mas, por outro lado, ele diz que fenômenos não são que não têm explicação, são possíveis a partir do momento que a gente exercita, que a gente crê, que a gente pratica a nossa fé. Então, a dúvida que me vem muitas vezes é essa, né? O que que é exatamente milagre? Não foi milagre, você foi curado em razão da tua fé, mas qual foi o fenômeno que aquela fé acabou provocando no corpo daquela pessoa, né? Aquela energia, aquele estado que permitiu que aquela cura se apresentasse ali, uma vez que também não tem explicação, não deixaria de ser descrita como um fenômeno miraculoso, né? Então, eu ainda tenho muita dificuldade em enquadrar o que é milagre, o que não é milagre, o que é fenômeno físico, o que é fenômeno. E esses fenômenos todos que são movidos pela nossa fé, se eles também não poderiam ser descritos enquanto milagres. Essa dúvida, na minha cabeça, é muito premente ainda. Sidney. Eu sou obrigado a concordar com tudo que você disse, e talvez até a Yara depois possa dar uma ajudinha nessa história, porque a mente, o cérebro humano, não é conhecido, não foi mapeado pelos médicos, eles não têm todo o conhecimento. E a parte sentimental, pior ainda. Talvez até como psicólogo e psiquiatra não goste muito de ouvir isso, mas é verdade. Então, é bastante plausível que você disse que a fé da pessoa pode até curá-la, realmente, por causa justamente disso, que é o... Isso é desconhecido, né, para a medicina. Própria fé e a mente, né, a força da mente da pessoa.
Nós sabemos que tem, nós estudamos a mente no livro de Urântia, conhecemos um pouquinho, dá para entender mais ou menos que a própria pessoa, em muitas ocasiões, ela mesma se cura. Foi o que os reveladores estão dizendo aí nesses trechos, né, mais ou menos. É só isso, obrigado. Obrigado, Sidney. Então, Eu eu queria, vejo. Opa, eu queria fazer uma colocação também. Eh, eu sou de origem árabe e armênia, né? Eu nasci em Damasco, meu pai é armênio, minha mãe é libanesa. Então, quando nós viemos da Síria, o meu pai no navio passou muito mal. E o comandante falou: olha, se ele morrer, nós vamos ter que jogar no mar, não dá para levar o corpo. Então, vamos para um porto, dali vocês pegam o avião, vão para as clínicas. Tá bom. Chegou nas clínicas, descobriram que o meu pai estava com leucemia. Isso vocês imaginam há 100 anos atrás. E eles falaram: olha, vocês estão com 4 crianças pequenas, então é melhor levar para casa. Ele já está condenado, ele vai morrer, não tem mais jeito. E como nós viemos relativamente bem na época, então minha mãe tinha condições de mandar fazer transfusão de sangue no meu pai. E eram feitas transfusões quase que diariamente para ele manter vivo. E os médicos insistiam: para de gastar o seu dinheiro, porque está numa terra estranha para você e que não sabe nem falar o idioma, com 4 crianças pequenas, para de gastar o seu dinheiro. Minha mãe dizia: ele não vai morrer. Eu acho que assim, a força do pensamento também pesa, sabe? Eu acredito também nisso. Então, veio uma senhora muito santa e disse: olha, tem um santo milagroso aqui no Brasil, São Judas Tadeu. Você não quer ir lá fazer uma promessa? Minha mãe falou: a essas alturas eu faço qualquer coisa. E ela foi. Minha mãe fez uma promessa que se meu pai curasse, eles iriam todo dia 28 na igreja de São Judas. E eles fizeram. E aí o meu pai, quando ela voltou, ela contou que foi à igreja tal. E nessa noite de madrugada, tipo 5 da manhã, ele chama minha mãe e fala assim: sabe quem esteve aqui? Aqui encostou na minha cama. Ele tinha um bastão na mão e ele descreve direitinho São Judas. Aí a minha mãe fala assim: ah, então é o santo que eu fiz o milagre. E 15 dias depois, aí o meu pai começou a melhorar logo em seguida. 15 dias depois ele teve alta. E eu acredito em milagres e acredito que a fé, ela, ela cura sim. Então é isso. Meu pai viveu, sabe até quantos anos? 91. Ele tinha 30 anos nessa época e ele viveu até 91. E os médicos não acreditavam, queriam vê-lo todo ano para ver se ele ainda estava vivo. que bênção. Então, eu acho que milagre existe e a fé existe. E a fé, ela cura, sim, né? É. Ô, gente, eu não estou encontrando como levantar a mãozinha de novo, então parece que Eu ficou tudo também vou em entrando. inglês, parece que entrou tudo em inglês na minha barra e eu não entendo nada. Mas assim, Milton, olha, e Angélica, né? Eu acredito em milagre. Também. E para mim, acontece milagre quando, de alguma maneira, em uma dimensão que às vezes me encontra o que eu a encontro, porque a gente Realmente. tem várias dimensões, né? E tem pessoas que conseguem comunicar com várias dimensões em si mesmo, né? Mas, de certa forma, o milagre, para mim, ele diz uma mudança de mentalidade que estava fixada na minha mente e que, por experiência, e aí essa experiência que eu quero salientar, ela é o que Jesus nos encoraja, é uma experiência de experienciação. É quando você presta atenção no como você está se sentindo, você entra em contato com a sua necessidade de receber algo
E, de alguma forma, quando você busca e se orienta com esse senso que é de dentro do seu corpo, de dentro do que é mais puro, você pode sim. E no caso das pessoas que tinham contato com Jesus, a presença de Jesus era uma presença que dizia de uma consciência maior, de uma pureza, né, de um ser mais genuíno. Então, assim, estava ali dentro das pessoas uma grande esperança de que elas pudessem receber, né, o que já estava dentro delas. Mas o contato, a presença, o olhar de Jesus, essa crença, tudo isso, né, fazia com que, de alguma forma, isso era acessado, né, e podia ser visto como fenômeno. O que que é o fenômeno dentro de nós? É aquilo que pode ser descrito a partir dessa experienciação mais interna. É quando eu posso começar a prestar atenção que quando eu reconheço algo em mim, quando eu nomeio o que eu estou sentindo, eu começo a lidar comigo através de um diálogo interno, e às vezes esse diálogo interno, ele é visto pelas pessoas não como um diálogo interno, mas como algo que é projetado em alguém que tem o poder de nos curar. Então, tudo isso são linguagens que, de certa forma, elas nos impactam, nos afetam e nos trazem o que a gente precisa para sair de um lugar para outro, né? Agora, é fato que quando a gente está na presença do outro, de certa forma, a gente tem a possibilidade de sentir isso acontecendo, né? Me lembro de uma passagem, acho que foi aqui no livro de Urante ou na Bíblia, não sei, que dizia disso, de um homem que entrou para ter, eu acho que era num lugar de leprosos, tinha uma pessoa muito mal, prestes a morrer, e essa pessoa estava no grupo de Jesus, ela entrou para acompanhar essa pessoa, e ele não fez nada, não sei se era um dos apóstolos, isso não vem ao caso, não fez nada e a pessoa morreu, né? Então, quando isso acaba sendo um milagre também. Mas como assim a pessoa morreu e ainda é um milagre? Do ponto de vista que ela recebeu na presença daquele que chegou o que ela precisava para estar em paz e fazer a passagem. Então, é muito relativo o que a gente encontra dentro de um ser humano. Como é que ele se sente, vai ser sempre o norte para a gente ver e testemunhar, às vezes apenas estando com essa pessoa, o movimento que acontece dentro dela quando esse encontro é puro e verdadeiro e tem uma vibração amorosa. Então, eu acredito em milagre e assim me emociono, arrepio quando eu sinto eles acontecendo. E quando eu percebo isso, eu sinto que algo em mim que me fazia sentir-me mal se dissipa e se modifica numa outra consciência que me dá uma outra organização a partir daí, que me libera, me liberta, né? Às vezes de um lugar fixado. Então, a gente tem várias linguagens, né, para dizer do que nos encontra, o que nos toca, o que significa tocar o outro, né? Receber o outro. Olha, eu tinha uma aluna uma vez que eu era professora de yoga nessa época e ela me dava um trabalho porque ela não chegava na hora e eu era rígida com o horário. Eu queria começar com todo mundo e que todo mundo tivesse presente ali. E eu rigorosamente não permitia quem chegasse atrasada e não entrava. Sabe o que ela fez? Ela achava que ali tinha tanta coisa boa que era assim, deixava ela num estado melhor, que ela deitou no chão, do lado de fora,
e ficou assim com o olho naquela frestinha da porta de baixo, no chão. Gente, né, assim, e ela se sentia bem com isso. Ela ficava como se ela tivesse entrado, e eu percebi isso uma vez que eu estava terminando a aula, eu abri a porta, ela estava deitada lá no chão. Então, a linguagem que cada pessoa tem dentro de si, a forma como ela processa, como ela sente, como ela vive e sente, é muito dentro e único. E Jesus, assim, o que me chama atenção em Jesus é que ele, quando ele chegava para estar com alguma situação, ele chegava e era um chegar que ia chegando, né? Ele não sabia bem o que ia encontrar, mas ao entrar em contato, as coisas podiam acontecer a partir desse encontro. Então, assim, ninguém cura ninguém, a gente se cura no encontro, e isso é milagre para mim, sabe? O que a gente consegue nesse encontro humano, genuíno, que representa cuidar do outro, quando eu sou capaz de estar inteira, e aqui estar inteira no sentido de ter uma personalidade que une as energias mental, física, emocional, espiritual, para estar com uma pessoa. Então, assim, como é que eu posso aprender a linguagem de quem está chegando e como que a gente pode ter um encontro humano, né? Que faça sentir e se fizer sentir, que faça sentido. Porque o que faz sentir e que faz sentido é o que modifica a gente, é o que modifica dentro da gente. Eu sinto em mim que eu acredito cada vez mais nisso. Legal. É como se os encontros pudessem nos reconectar conosco. É como Jesus falou: sai desse transe. Você não é esse transe. Isso não te define, sai disso. Né? Então, assim, a gente precisa que alguém acredite, que alguém diga: eu te reconheço. Né? Sim. Obrigada, Yara. Gratidão, Estela, gratidão. É Yara que estava falando, Roberto. É mesmo, Yara. Hoje a minha Você vovó está com a Estela na Estrela. cabeça. Yara Viu? Vou Estrela. fazer assim, ô Roberto, eu acho que você queria falar, né? A Ivanil fala, depois você, pode ser? Claro. Obrigada. Ivanil. Então, a Yara falou grande parte do que eu ia falar, então eu vou falar só de uma forma um pouco mais técnica, né? Como eu vejo o milagre. O milagre é uma transformação consciencial que faz com que você mude a tua frequência e você se alinha a alguém lá de cima e esse alguém dispensa uma energia, o teu ajustador ou tua própria alma pode conter já essa frequência, o teu serafim, enfim, alguém te auxilia, mas eu vejo que o simples fato de você ter uma mudança consciencial diferente do que você vinha tendo, né? No caso de você recebe um diagnóstico, leva um grande susto, e aí você tem uma tomada de decisão de mudar tua maneira de pensar e eleva a tua frequência através da fé e a cura acontece. Eu vejo dessa forma o milagre. Mudança consciencial. Eu acho que tudo que você falou, Yara, se encaixa bem essa forma técnica de pensar. E Sim, eu vou repetir de novo: mudança consciencial te tira de um estado, te coloca no da cura. é uma mudança de estado, exatamente. E a gente faz Veja, várias no caso, mudanças.
No caso da moça, né, o Jesus falou que ela não precisava de tocar na veste. Se ela tivesse junto dele, a frequência dele, a aura dele, o olhar, a energia dele, já era uma força para fazer com que ela tivesse a força interna para fazer essa mudança consciencial. Então, eu penso que o milagre seja realmente isso. Obrigada. E assim, só completando, né? Quando ela vê essa força, esse poder em Jesus, ele não aceita ficar com esse poder. Ele devolve a ela, né? De certa forma, Para ensinar que é ela que tem a força, né? exatamente. Então, quando nós precisamos do outro, é exatamente que o outro possa nos dizer aquilo que eu não sou capaz de ver em mim, que está em mim. E esse é o cuidado que a gente pode ter para uns com os outros, né? De A gente testemunhar. precisa, a gente precisa nomear que alguém fez pela gente, né? Mas veja quantos recursos que nós temos, né? A personalidade, o circuito do ajustador, a própria vida, se a gente separar, né? A vida já é divina por si só. E nesse estado de mudança consciencial, a vida passa a fluir naturalmente, e é óbvio que a cura vai acontecer. E eu gostei dessa palavra recursos, e eu valido muito também tudo que é capaz de gerar em nós a possibilidade de nós estarmos com aquilo que nós estamos sentindo enquanto está passando dentro da gente. Seja uma emoção, seja uma energia, seja uma desordem, seja um sofrimento, algo que está sem nominação, sem palavras para entendimento, né? Então, os recursos eles vêm de dentro do nosso ser. E onde é que nós estamos enquanto ser? No corpo. Então, a gente Exato. precisa incluir o corpo, porque é o corpo que vai demonstrar o fenômeno. O fenômeno é aquilo que eu posso ver. O pensamento eu não posso ver, o sentimento eu não posso ver. Mas o fenômeno que aquele corpo vai me mostrando, que está numa experiência que eu estou testemunhando, isso eu posso ver, eu posso descrever. E eu posso esclarecer se é verdade perguntando para a pessoa. Então, esse lugar do sentir, ele diz para a gente o seguinte: quando eu penso, eu estou emitindo pensamentos que vêm da minha mente. Quando eu tenho sentimentos, eu estou dizendo das minhas emoções, eu estou dizendo dos meus sentimentos que vêm desse lugar emocional. Agora, quando eu sinto o que eu vivo, e como isso me afeta, como que isso fica dentro de mim, como memória implícita, quer dizer, aquilo que vai revelar como eu vivi determinada experiência, está dentro do corpo, dentro da memória, que só Correto. pode ser encontrada, né, quando a gente se alinha, quando a gente Sim. conta com esses recursos. Então, eu valido rituais, eu valido mantras, eu valido tudo que genuinamente a pessoa sente e vai trazendo ela para perto de si e de uma energia maior, que eu chamo de pai, mas podemos chamar de uma energia maior, que a gente sabe que é maior que a gente, né? Obrigada, Yara. Obrigada, Ivanil. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ivanil? Não, tá tudo bem, tá tudo Tá. certo. Eu vivo, depois que eu conheci o livro de Urântia, eu vivo todos os dias um pequeno milagre acontecendo comigo. Eu já contei para vocês que eu li o livro em 72 dias. Eu quase Então, desidratei de tanto chorar, mas era nossa, de alegria. imagina. Era de Sim, alegria de conhecer. Eu tenho infinitos relatos para contar desse estado consciencial leve, tranquilo que eu encontrei. Muito legal, mas vamos deixar o Roberto falar, né? isso. Obrigada. Obrigada, Ivanil. Roberto.
Grato, Ivani. Um dia eu quero ouvir essa emoção transbordando pelos olhos, molhando o livro de Urante. Eu fui 3 meses, Legal, o né? livro ficou todo molhado também. Olha, eu quero fazer uma relação da fé e da integridade pessoal e os milagres. Eu vejo fé como confiança, e confiança você tem em pessoas. É diferente de crença. Crença você pode acreditar em coisas e ideias. Fé é confiança. Confiança em pessoas. Por que que a fé cura? Porque quando a gente confia numa pessoa e numa pessoa divina, isso abre a nossa mente de dentro para fora para que Ele, o Senhor da vida, nos cure. Quem tem poder é Ele, é o Senhor da vida. Mas quando a gente tem fé e confiança na presença dele, a nossa mente se abre para que ele venha e nos cure. Então, Jesus ele quis dizer, a gente com os nossos entendimentos limitados, eu tenho, a mulher pensou que ela teria que tocar a veste de Jesus, mas isso é parte da crença. O importante era a vontade que ela tinha de viver, de ser curada e a confiança que ela tinha na pessoa do Senhor. Alguns falam no efeito placebo. Não sei se vocês sabem, a gente pode ter fé e confiança, por exemplo, no médico, no medicamento. Isso também muda nosso estado de espírito e nos possibilita que o Senhor da vida nos cure. O efeito placebo, você dá medicamentos que é só farinha, mas a pessoa que toma o medicamento, ela acredita que aquilo vai curar ela e ela se cura. Existe um efeito placebo, um aumento da quantidade de curas de pessoas tomando pílula de farinha. Uma vez eu li um livro chamado Medicina e Milagres. Quer dizer, além da nossa fé e da confiança na pessoa divina, ou na pessoa que pode nos curar, eu acho que querer viver, você ter motivo de vida, ajuda muito na cura também. Esse livro, Medicina e Milagre, o médico relatava que a maioria dos pacientes terminais que ele viu se curar, especialmente do câncer, eles queriam muito viver. Eles queriam viver. Então, se você quer viver, você tem motivo de vida, e você confia que Deus pode te curar, isso abre as portas para que a vida infinita e absoluta do ajustador do pensamento pulse em você e te cure. Eu não sei se vocês interpretam dessa maneira a energia do divino ajustador do pensamento é a monota. E se você ler lá no documento 42, está escrito: monota é a energia viva de Deus, o Pai universal. É uma vida absoluta, pulsando no coração espiritual da nossa alma, pulsando no ventre da nossa mente pela fé. É uma vida absoluta, desde o centro e fonte da realidade total até o absoluto inqualificável, pulsando através de nós. Essa vida infinita do ajustador do pensamento pode curar assim a gente num milagre. Mas o que que precisa? O nosso sistema de crenças, a nossa mente, ela tem que estar aberta para essa vida infinita dentro de nós. Alguém, como a Yara falou, alguém às vezes pode nos lembrar que há uma vida poderosa pulsando através de nós. O lunático de Quaresma, o Amós, o sistema de crenças dele
estava fazendo ele acreditar que ele estava possuído por espíritos maus. E aquilo alterava negativamente o comportamento dele. A fé é mais do que um sistema de crenças, porque a fé é confiança em pessoas, e possivelmente pessoas divinas. E a confiança em pessoas é algo que movimenta o todo da nossa personalidade. Não é só Sim, uma crença intelectual. Quando você tem fé e confiança na pessoa de Deus, se for de todo o coração, não há nada que impeça a presença imediata do Senhor que transcende o tempo. Então, se a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança na pessoa de Deus for de todas as forças do corpo, todo entendimento da mente, toda a alma e todo o coração e a vida total do nosso ser, ele vem, ele cura, ele faz o que tem que ser, e isso é um milagre. Quer dizer, não é um é, milagre para eles, né? Eles que conhecem os portadores de vida, eles viram lá aquele negócio acontecendo em Cafarnaum, mais de 600 pessoas sendo curadas em 15 segundos, imagina só isso. Que milagre! Para eles não é, mas para a gente é. E é é, um milagre maravilhoso, né? é, Obrigada, Roberto. Então, eu vejo assim também, né? Muitas vezes a gente quer se curar, mas a gente vê muitas pessoas que parecem ter muita fé, e que sabem que estão num momento difícil da sua vida e que não acontece, vamos dizer assim, um milagre. Vamos pegar o exemplo de Jesus. O próprio Jesus pediu, né, a Deus que o livrasse da cruz, né? Que, que que ele visse mais que fosse feita a vontade de Deus. Então, muitas vezes eu vejo que tem pessoas que têm fé, que querem viver, que lutam pela vida, mas que a vontade de Deus, não vamos dizer assim, mas que ela passe dessa vida para outra vida, né? Porque ninguém aham, morre, mas vão passar. Então a gente diz assim que seja feita a vontade de Deus, né? Que a gente esteja preparado também, se a gente tenha que sofrer de alguma maneira, ou porque por causa da rebelião a gente sabe que a gente tem mais desafios, sofre mais aqui nessa vida, né? Então que seja por Deus, que seja para a honra e glória de Deus, tudo que a gente passe, que Deus nos dê essa fé, né? E a gente pede que seja curado também, porque a gente quer, afinal, quer viver uma vida plena. A gente quer viver uma vida plena aqui nessa terra, né? Todos queremos. E todos queremos Sim. ver as pessoas saudáveis. Então, e a nós também, porque para mim é muito difícil dor. Eu sou muito, assim, sensível à dor, né? Então é muito difícil para mim quando eu fico doente. Mas que seja feita a vontade de Deus. Antigamente eu tinha, assim, digo, nossa, mas eu vou falar essa frase. Tinha medo até de falar. Mas hoje eu falo com alegria, assim, né? Porque sei que Deus, ele quer salvar a nossa alma. Então, ele vai fazer de tudo para que a gente tenha experiências que levem à salvação da nossa alma. Então, hoje, meu esposo dizia, né? Nós temos que rezar pela salvação das almas. E que a minha filha dizia, vamos oferecer, porque ela reza o terço, né? Vamos oferecer o terço por quê? Daí ele dizia assim, nós temos que rezar pela salvação das almas. E realmente, né? Antes de tudo, que seja feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que sejam salvas as almas, para que passem para outra. Porque um dia a gente vai, né? A gente é. vai mesmo. Todos nós vamos, É, né? Eu estava essa semana, eu não sei se na cidade de vocês está passando quantos dias, quantas noites. É um documentário que pode ser visto também pela internet. Eu vou compartilhar depois no grupo, para quem interessar, assistir, porque é um filme que, assim, a gente está falando do livro de Urântia, mas tem muita coisa acontecendo, vibrando nessa frequência do livro de Urântia.
nos sensibilizando e nos conscientizando com depoimentos de vida, individualmente, a princípio, que tocam a esfera do coletivo. Então, nesse filme, que é um documentário muito sensível e profundo, o cuidado com a vida é muito, é, é o que a gente é convidado a sentir. Como que Estou a gente lembrando agora, não sei por que que eu lembrei o Caninim, que era campeão paranaense de boxe. Pode continuar, por favor, Iana. então, assim, é o cuidado com a vida que respeita a morte, porque a morte ela vai chegar para todos nós. E vivermos milagres não significa que evitaremos a morte. Termos a consciência de que estamos nos curando de vários aspectos em nós não significa que não vamos morrer, mas significa que a gente pode sentir que a cura está acontecendo em nós, mesmo diante de quadros terminais, mesmo sabendo que vamos passar de uma vida para sequenciar uma outra forma de viver, né? Então, assim, essa expansão da consciência em nós vai nos dizendo que, à medida que a gente consegue nos curar, a gente cura muita gente que está em volta da gente, sem falar em cura, apenas pelo que acontece com a gente, né? E potencialmente todos nós podemos viver essa experiência. Depende de como que a gente está vivendo, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está encontrando dentro de nós. Então, é um filme muito legal. O filme acabou, eu não ia embora, grudei na cadeira. Tinha 4 pessoas na sala só. Eu falei, gente, como é que é esse filme? Ninguém vem ver, né? Ah, ele está Será que passando no cinema, Yara? eu vi aqui em Belo Horizonte essa semana, ele está em cartaz. Mas Ah, tá. eu vou passar para vocês, porque vocês podem pesquisar, porque eu já soube que ele pode ser visto por Ah, internet. tá. Depois você passa pra gente. É. Legal. E ele vai falar da longevidade, do envelhecimento, porque quando a gente está lendo o livro Durante, a gente está interessado nessas questões todas, não é não? Como é que a gente vai conseguir, num mundo tão, assim, cheio de tanta coisa, como é que a gente vai conseguir seguir e nos cuidar, né? E nos cuidarmos uns aos outros? Então, é algo que começa individual, mas que também é do interesse coletivo, é da possibilidade do coletivo, né? Verdade. E eu queria pedir depois, onde é que eu vejo sobre as informações do encontro aí em Floripa, né? Aham. Você vai, Yara? Não sei, mas eu quero saber. Ah, sim. É, você tá no Whats da UAB, né? Sim, no É. Urante Sul também, todos. Aham. Da, o oficial, aquele que eles só colocam ali as informações. É, lá sempre tem ali, ó. Ah, tá. É porque eu não sigo todas as notificações e às vezes vou É, hoje passando. foi colocado para se inscrever ali e tal. Você quer falar, Mas Milton? eu mandei para você, não mandei? Eu mandei para Também ela. não abri ainda, Angélica. Ah, mas você tem que ir. Eu tô louca para te conhecer pessoalmente. Ai, eu também, eu quero encontrar com vocês. Não é pegar na veste de vocês, não é pegar assim, olha, é abraçar vocês. Ai, vai Que legal. dar um Vai jeito ser de. muito bom encontrá-los todos lá. Tomara que todos possam Nossa, ir. pessoalmente é demais. Você acredita que Verdade. você busca informação sobre como participar ou eu não entendi, eu busco informação, eu não entendi exatamente, Yara. Eu posso te Eu passar, quero eu mando para saber você. as informações mais completas, né? Porque, assim, quero saber data, tudo que vai, né? Porque eu estou em Tá. Mas Minas, eu quero eu ver. mandei. Dá uma Eu olhadinha vou que eu olhar lá mandei. no que você mandou para mim, então, Angélica. Vou abrir É, lá dá uma depois. olhada. E Legal. tem o grupo Viagem também, né? Todos em Floripa. É. Entra no Todos em Floripa.
E à medida que você tem algum tipo de dúvida lá, Yara, pode colocar no grupo ali presencial, pode mesmo me mandar É, uma mensagem, eu fico à tua disposição, tá bom? ótimo. Obrigada, gente. Bom, vamos ler mais um pouquinho, mais uma parte? Uhum. Dá tempo da gente ler mais uma partezinha. Quem gostaria de ler agora? Na casa de Jairo. Eu posso ler. Obrigada. Claro está, na casa de Jairo. Claro está que Jairo ficou terrivelmente impaciente com a demora para chegar à sua casa. Por isso mesmo, por isso, agora eles apressavam-se a passos mais largos. Antes mesmo de entrarem no jardim do dirigente da sinagoga, um dos servos veio para fora dizendo: Não incomodeis o mestre, a vossa filha está morta. Mas Jesus pareceu não dar atenção às palavras do servo, pois havia voltado a sua atenção para Pedro, Tiago e João. Então ele voltou-se para o pai agoniado. Não temas, apenas crê. Quando entrou na casa, ele já encontrou lá os tocadores de flauta com as pranteadoras que estavam fazendo um tumulto inconveniente. Os parentes ali choravam e se lamuriavam. Jesus, então, depois de colocar para fora do quarto todos os lamentadores, entrou com o pai e a mãe e os seus 3 apóstolos. Ao dizer aos lamentadores que a menina não estava morta, eles riram dele com escárnio. Jesus agora voltava-se para a mãe, dizendo: A tua filha não está morta, está adormecida apenas. E quando a casa voltou à calma, Jesus foi até onde estava a criança e, tomando-a pela mão, disse: Filha, eu te digo, desperta e levanta-te. E ao ouvir essas palavras, a menina imediatamente levantou-se e caminhou atravessando o quarto. E em breve, após haver se recuperado do seu torpor, Jesus aconselhou-os a darem a ela algo para comer, pois a criança estivera muito tempo sem alimento. Posto que houvesse bastante agitação em Cafarnaum contra Jesus, ele reuniu a família e explicou que a criança havia passado por um estado de coma após uma longa febre, que ele meramente a havia despertado e que, portanto, não a havia ressuscitado dos mortos. A mesma coisa foi explicada aos seus apóstolos, porém inutilmente. Todos acreditaram que ele havia trazido a menina de entre os mortos. O que Jesus dizia para explicar muitos desses milagres aparentes, pouco efeito causava sobre seus seguidores. Todos mantinham nas mentes a expectativa de milagres e não perdiam nenhuma oportunidade de atribuir a Jesus qualquer prodígio. Jesus e os apóstolos voltaram para Betsaida, não sem antes que ele houvesse recomendado especificamente a todos eles que nada dissesse a ninguém sobre isso. Quando saiu da casa de Jairo, 2 homens cegos, conduzidos por um menino mudo, seguiram-no e gritaram pedindo a cura. Nessa altura, o renome de Jesus como curador encontrava-se no apogeu. Por todos os locais onde ia, os doentes e os aflitos esperavam por ele. O mestre agora parecia muito desgastado e todos os seus amigos estavam ficando preocupados, temendo que o seu trabalho de ensinar e de curar fosse levado até um verdadeiro colapso. Os apóstolos de Jesus e a gente comum, ainda mais, não podiam entender a natureza e os atributos desse homem-deus. Nem qualquer geração posterior teria sido capaz de avaliar o que acontecera na Terra com a pessoa de Jesus de Nazaré. E nunca pôde haver uma oportunidade para a ciência nem para a religião de averiguar esses acontecimentos notáveis, pela simples razão de que uma situação tão extraordinária não poderá jamais acontecer novamente, seja neste mundo, seja em qualquer outro mundo de Nébado. Nunca, de novo, em qualquer mundo, em todo este universo, aparecerá um ser à semelhança da carne mortal, que incorpore ao mesmo tempo todos os atributos da energia criativa combinados
aos dons espirituais que transcendem o tempo e a maior parte de outras limitações materiais. Nunca antes, desde que Jesus esteve na Terra, nem depois, foi possível tão direta e vividamente assegurar os resultados que acompanhavam a fé viva e forte dos homens e mulheres mortais. Para repetir esses fenômenos, teríamos que ir à presença direta de Micael, o Criador, e encontrá-lo como ele era naqueles dias, o Filho do Homem. Do mesmo modo, hoje, quando a ausência de Cristo Micael não permite que essas manifestações materiais, não permite essas manifestações materiais, vós deveríeis abster-vos de colocar qualquer espécie de limitação à demonstração possível do seu poder espiritual. Embora o mestre esteja ausente como ser material, está presente como uma influência espiritual nos corações dos homens. Ao ir embora desse mundo, Jesus tornou possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu Pai, que reside nas mentes de toda a humanidade. Obrigada, Milton. Veja aqui que coisa mais linda, né? O Espírito do Pai está na nossa mente, mas o Espírito de Jesus está no nosso coração. A influência espiritual nos corações dos homens. Porque Jesus, ele entende, ele, ele foi Deus homem, como disse ali o texto, né? Então, ele nos entende plenamente, tudo que nós passamos. Muito interessante ali o final, né? Que, que não se repetirá a vinda de Jesus e tudo que ele fez, mas que nós devemos confiar que nós temos ele no nosso coração. Muito lindo. Alguém quer Confiar, colocar, né? confiar. Alguém quer colocar alguma coisa? Algum que impressionou? Que ficou mais assim? O que me tocou foi a última coisa escrita no texto, né? Podia voltar lá para a gente ler de novo? Ao ir embora deste mundo, Jesus tornou possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu Pai, que reside nas mentes de toda a humanidade. É, isso é bem significativo, né? Jesus tornou possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu Pai. Que é isso, a morte física, né, que Jesus estava ali sofrendo, pedindo para não estar ali naquela situação, permitiu que, por mais difícil que fosse estar sentindo aquela experiência viva, ela passou. E tendo passado, e ele tendo passado por ela, foi possível para ele tornar possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu pai, que é o que a gente também cuida para que possa acontecer com a gente, para a gente. É. E é interessante que porque novamente, né, a menina estava em coma e Jesus, quer dizer, tirou ela do coma também, né? De alguma maneira ela saiu, ela estava num coma muito profundo, porque devia estar respirando muito assim, tão levemente que as pessoas achavam que ela estava morta. Não Porque estava existem as, respirando, né? não estava respirando, ela estava quase no final, eu acho, dava a impressão, né? Mas Jesus tirou ela desse coma e ela já estava debilitada, né? Pediu para que dessem alimento, tudo. Mas o pessoal disse: não, não pode ser. Você ressuscitou a menina, né? Até os apóstolos, tudo, e fica isso com um milagre. Quer dizer, Jesus tirou ela do coma, porque realmente, e para isso isso já é um milagre para nós, né? Sair de um coma, que
não é impossível, mas porque a menina ia ser sepultada, ó, já está morta, daqui a pouco ela ia ser sepultada praticamente viva, né? Porque estava em coma. Mas ali dá a impressão também, né, que foi assim, não foi um milagre de uma ressuscitação, mas foi também um milagre para nós, porque o que nós não podemos entender é milagre. Para nós é um milagre o que a gente não pode entender, né? Uma É, cura que não está no alcance da explicação da ciência, e a ciência daquela época dizia que ela estava morta. Então, para nós também, nós não entendemos muitas coisas, né? Mas eu também acredito no nosso poder, a gente tem que desejar ser curado, tem que desejar. Eu, assim, eu tenho feito a experiência de falar com as minhas células. Eu digo, olha, gente, vocês têm que se organizar aí, porque o negócio, sabe, de falar com o teu corpo. Vocês têm que se sim, organizar, vamos se animar para a vida, né? Chega de dor, chega disso, né? Sabe, você assim, desejar mesmo ser curada. E é interessante também que quando o outro ora por você, ele deseja, até te toca, né? Te faz uma massagem, te faz um. Que você é cuidada, o cuidar. Eu acho que é 50% da cura é o cuidar ou de outra pessoa, ou mesmo dos médicos, né? Aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor, já faz com que a pessoa se torne, fique mais propensa à cura, deseja sim. ser curada, né? Então é Uhum. muito importante. Eu vejo assim, às vezes eu vejo, sabe, eu me emociono vendo o cuidado e o carinho dos médicos, das enfermeiras, sabe, todo aquele trabalho deles com a dor, com a morte, com o sofrimento. Eu acho assim, sabe, parece anjos na terra. Lógico, tem as exceções, a gente sabe que tem as exceções, mas a maioria quer ajudar as pessoas. Aquilo me emociona, sabe? É, Uhum. Sidney. Uhum. Vocês vão lembrar do filho da viúva, né? Estava indo para o enterro já, estava no caixão sendo levado para o cemitério. E não estava morto. Jesus Então, falou com ele: levanta-te e anda. Estava em coma também. O Jesus tinha um poder que, claro, nós não temos, né? Ele sentia a pessoa. Ele É, tinha essa presciência, ele sentia as pessoas. Ele realmente tinha certeza que não estava morto. Estava num estado de coma ou uma outra coisa qualquer. Só isso, verdade. obrigado. Obrigada, Sidney. tem muitas coisas que a gente não compreende mesmo. Tem um filme que, se vocês quiserem ver, vale a pena, chama O Amor Esquecido, tá na Netflix. Coloca lá para nós, Yara, porque a gente procura, hoje em dia a gente procura filme, quase não acha assim um filme bacana É, para ver, né? realmente, tem épocas que vem uma besteirada que não vale a pena, né? Mas É, agora tá vindo uns bons de novo. Eu vou colocar esse lá também, tá. É porque bom tem a mesmo, ver deve com ser o que a assim. gente está falando aqui, sabe? Aham, sim, Dessa sim. dimensão maior, divina, como o Roberto se referiu, que, que faz com que as coisas, que as pessoas e o que é para ser vivido possa ser vivido quando a gente Uhum, está nesse lugar da abertura, quando a gente se entrega para o mistério, por é. aquilo que não é de uma ordem apenas mental e racional. É também, né? Não vou Eu acho desqualificar. que esse texto, ele valida bastante, assim, essa conversa que a gente pode ter com Jesus, né? De dizer, olha, Jesus, eu te peço, e orar mesmo, tanto pelas pessoas por nós, entre nós, quando a gente tem alguma necessidade, né? Quanto pelas outras pessoas, por nossos amigos, por nossos parentes, e pedir a Jesus, né, que alivie a dor, porque a gente tem que ter fé, porque Jesus também orou, né? Tanto não tanto por ele, né? Mas por todos, pelos apóstolos, né? Ele pediu ao Pai.
Então, nós pedimos a Jesus, pedimos ao Pai, porque é possível se a gente tiver fé. Então, ali, quer dizer, a fé em Jesus, quantos milagres não fez ali? Milagres, entre aspas, para nós, assim, né? Com relação a. Porque ali, daquela senhora que tinha aquele problema, né, de fluxo, ela realmente se curou pela fé. Então, e estava ali com Jesus. Quer dizer, estar com Jesus, ter fé. E olha, Lilian, eu também converso com as minhas células, viu? Ah, que bacana! E sabe, deixa eu contar uma outra. A Angélica contou a experiência, né, da tua mãe. Não, do teu pai, né, que ele viu Então, a minha mãe tem uma experiência parecida. Ela estava no final de uma gravidez e ela estava muito mal. Ela pensou que ela não ia sobreviver porque ela estava muito pesada. E ela tinha 1,5 m, que nem eu também sou baixinha, ela mais baixinha ainda. E ela pediu a Deus, né, que, que, que desse forças para ela. E apareceu, ela disse que apareceu para ela à noite, né? Fazer o quê, né? Ela disse que apareceu do lado da cama um capuchinho, sabe? Um padre capuchinho, né? Aham. Que ela assim achou que era São Judas Tadeu, porque ela tinha orado para São Judas Tadeu também. São Judas Tadeu e disse para ela colocar alho dentro de um copo e para ela beber, de um copo d'água, e para ela beber aquilo, né? E ela teve um parto assim, né? Ocorreu tudo bem no parto. E esse meu irmão chama Tadeu, chama José Tadeu. Ela colocou o nome do São Judas em homenagem, né? E a gente ia fazer de vez em quando as novenas para São Judas lá. Interessante, né, Angélica? Eu fiquei Tem mais essas coisas. emocionada, eu fiquei mais emocionada quando eu descobri que São Judas Tadeu e São Bartolomeu, aí no livro de Urante aparece como Natanael, né? O São Aham, Bartolomeu. Eu fiquei muito, eu não sabia, eu conhecia a história toda, mas eu não uhum. sabia que eles foram para a Armênia e eles é que levaram o cristianismo para a Armênia. Olha que E a primeira interessante. igreja cristã, ela foi levantada na Armênia e graças a São Judas Tadeu e São Bartolomeu. Nossa, que coisa impressionante. Então, meu pai nem sabia que, nem minha mãe, né, nem eu, depois de uns anos para cá é que eu descobri que São Judas Tadeu esteve, o corpo dele está lá na Armênia. Olha. E a gente não sabia que ele é que levou o cristianismo e que ele Uhum. está lá enterrado na Armênia. É Que muita maravilha. coincidência. Que É, maravilha, né? Pode é, ser alguma graça que Deus permite, a gente não sabe, né? Porque eles, afinal, são ditos como os santos, né? São pessoas que. E a gente não sabe onde eles estão, né? é, Tanta coisa que a gente não consegue explicar nessa vida. é verdade.